O canal explora vários temas referentes ao futebol europeu, mas isso não significa que a gente tenha que ficar preso a uma coisa só. O futebol brasileiro hoje foi muito movimentado, com várias novidades importantes que eu não poderia deixar de mencionar para você. Roger Guedes caindo fora, Lucas Moura anunciado no São Paulo, o Pedro do Flamengo podendo mudar de ares, uma torcida tão populosa indo para outra, o André saindo do Fluminense e isso e muito mais. Se inscreva no canal, deixe seu like e assim vai estar me ajudando de uma maneira incrível. Se você gostou da pauta, faça a tua parte e tamo junto. Tua parte, claro, é assistir o vídeo até o final. Valeu. Aconteceu de novo, Roger Guedes aconteceu de novo. Muita gente achou que ele queria a idolatria no Corinthians e fazer parte de uma equipe que o abraçava de maneira incrível parece não ser a prioridade nos planos de Roger Guedes. O loirinho meio calvo que apaixonou os corintianos agora está de malas prontas e penetrou o fundo da alma dos corintianos que amavam de paixão. Ele, que foi um salvador em vários momentos do Corinthians, tanto individual quanto coletivamente, deu o ar das graças, mas agora pras Arábias. De um potencial ídolo do clube, agora virou traidor. Roger Guedes aceitou proposta do Al Rayyan e não joga mais pelo Corinthians. Autor de 21 gols na temporada, o atacante de 26 anos se despede do timão nos próximos dias. A notícia que o torcedor do Corinthians não desejava ler está confirmada. Roger Guedes deixará o Parque São Jorge. O atacante de 26 anos aceitou uma proposta milionária do Al Rayyan e embarcará para o Catar nos próximos dias. Ele não vestirá mais a camisa do timão. O Corinthians tentou segurar o jogador com uma renovação e depois adiar a viagem dele para depois da semifinal contra o São Paulo, dia 16, mas o Al Rayyan tem pressa para ter Guedes no elenco. Os valores ainda não foram revelados, mas o clube alvinegro é dono de 40% dos direitos econômicos. A negociação foi conduzida pelos empresários Paulo Pitombeira e Marcelo Pettinari, que já haviam colocado na mesma equipe os jogadores Gabriel Pereira, ex-Timão, e Thiago Mendes, ex-São Paulo. Guedes deixará o Timão com 126 jogos disputados e 43 gols marcados. Em sua despedida contra o Vasco, alcançou a marca de 31 gols na Neoquímica Arena, isolando-se na artilharia do estádio. Como a janela de transferências nacional vai fechar, o Corinthians tem até quarta-feira para contratar jogadores sob contrato. Depois dessa data, apenas atletas livres e sem vínculo poderão chegar. O Corinthians tem contrato com Roger Guedes até agosto de 2025, porém ao contratá-lo em 2021, prometeu respeitar o desejo do jogador caso ele tivesse uma proposta vantajosa no futuro. Artilheiro da equipe na temporada, com 21 gols, o Guedes vê a mudança para o Oriente Médio como um novo desafio em sua vida. O jogador, que já atuou no futebol chinês, já viaja nos próximos dias. Questionado sobre a possibilidade de deixar o clube, o camisa 10 se esquivou no último sábado. É lógico que a gente escuta as propostas, mas isso deixa nas mãos dos meus empresários. Tenho o meu sim, mas o sim da minha família, do meu clube e dos meus empresários. Então vamos resolver o que vai ser melhor para o clube na hora certa, ele declarou. Roger Guedes repete o mesmo feito que fez no Atlético Mineiro. Quando caiu nas graças da torcida atleticana, em 2018 ele havia saído novamente, só que para a China, na época em que o futebol chinês era muito rentável. E por isso principalmente ele troca a idolatria que poderia ter pela grana. Mas será até que ponto é importante a grana mediante toda a idolatria que ele conseguiria? Será que não seria mais importante construir a história dele no Corinthians e ser um dos imortais alvinegros? Será que não compensaria ficar mais um tempo no clube que praticamente lhe deu tudo ultimamente? A torcida que ele ama, os jogadores que também lhe idolatram e todo um cenário favorável para ele ser o ídolo de uma torcida carente de ídolos recentes, de uma torcida que espera e esperava ou que ao menos ele cumprisse o contrato até o final e que continuasse se dedicando ao clube. A segunda maior torcida do país agora está em prantos, principalmente porque acreditava que ele seria uma grande referência na busca pelo título da Copa do Brasil. Roger Guedes deixa o Corinthians com 0 títulos, mas um gosto extremamente amargo, de alguém que poderia ter feito história e empilhado troféus, mesmo com o Corinthians limitado, que prefere o dinheiro. E agora o futebol árabe faz mais uma vez mais uma vítima. Quem será a próxima? Quem será a próxima das garras dos árabes eu não sei, mas quem será o próximo que sairá de um clube grande para ir para outro? Pedro do Flamengo segue uma incerteza em seu futuro, uma incerteza daquelas de corroer o coração de qualquer flamenguista, que não sabe ao certo o que o Pedro Queixada vai decidir. Ele voltou a treinar no Ninho do Urubu nessa manhã da terça-feira e voltou a treinar no clube do Flamengo após faltar atividade na última segunda. O atacante se encontrou pela primeira vez com o elenco depois de ser agredido pelo preparador físico Pablo Hernandes no último sábado em Belo Horizonte. Ele alegou
pegou dores no rosto, onde foi atingido por um soco depois do jogo contra o Atlético Mineiro para não ir ao ninho na representação do Flamengo. Pablo Hernández pediu demissão do clube, que se reuniu com Pedro na tarde da segunda e definiu que o jogador voltaria aos treinos nessa terça. Há uma possibilidade que agora, com a saída do Roger Guedes, o Corinthians vá atrás de Pedro, uma das opções mediante o mercado de transferências. O Pedro não de hoje vem se mostrado insatisfeito com o Flamengo, e fontes afirmam que ele esperava principalmente e primordialmente que a comissão toda de Jorge Sampaoli fosse demitida, em especial também o treinador. Afinal, no texto de insatisfação do Pedro após todo o ocorrido, ele havia afirmado categoricamente que ele não tinha oportunidades quanto ele realmente merecia dentro do contexto rubro-negro, e que a covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tinha sofrido nas últimas semanas, uma possibilidade em que ele nem pode mesmo recorrentemente entrar. Aliás, um chileno de 34 anos também entrou no radar. O estrangeiro Alexis Sánchez, chileno, claro, está livre no mercado da bola desde que deixou o Olympique de Marselha da França no início do mês. Ele já defendeu as cores dos gigantes do futebol europeu, como Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão, e está disposto a voltar à América do Sul nesse momento da carreira. O intermediário brasileiro é quem fez o contato com o presidente Duílio Monteiro Alves a fim de oferecer o atacante. Ele aguarda o sinal positivo do mandatário para avançar nas tratativas pela contratação do jogador. Agora, com a vida de Roger Guedes completamente encaminhada, a situação está perfeita para que ou Pedro ou Alexis Sánchez possam vir. O chileno teve participação ativa pelo Olympique de Marselha na última temporada europeia, somando 3.418 minutos em campo, e no período marcou 18 gols e se responsabilizou por 3 assistências. O atleta disputou 3 competições pela equipe, a UEFA Champions League, Ligue 1 e a Copa da França. 11 anos foi o tempo em que Lucas Moura ficou longe do São Paulo, agora não está mais. São Paulo acertou o retorno de Lucas Moura. O meio atacante estava sem clube desde que deixou o Tottenham em maio. Foram quase 11 anos de espera, mas o São Paulo enfim acertou a contratação do Lucas Moura, que desde então passou por equipes como o PSG e Tottenham da Inglaterra. Seu vínculo vai até o final dessa temporada. O jogador deve assinar com o São Paulo nesta quarta-feira no CT da Barra Funda e depois aceitar um pré-acordo com outro clube para atuar em 2024. O destino mais provável é a MLS. Havia a possibilidade de ele acertar com o futebol norte-americano e ser emprestado, mas o pouco tempo para inscrições da janela dificultou essa opção. Formado em Cotia, Lucas é uma das principais revelações do São Paulo neste século. Em 2012 ele foi vendido ao PSG, mas antes de se despedir foi campeão da Copa Sul-Americana, inclusive rendendo um momento incrível quando Rogério Ceni, o capitão do clube, deixou a taça para ele mesmo levantar. Na Europa teve sucesso abaixo do esperado, onde seus principais momentos foi no jogo contra o Ajax pela semifinal da Champions League, quando fez 3 gols e colocou o Tottenham na final, depois vencida pelo Liverpool. Dele Alli tentou o traço em cima do De Jong, Lucas Moura vem de trás, pintou! Gol! Do Trippier, condição legal, pintou, Llorente, Onana, milagre! E a bote do Lucas, tá valendo, tentou, girou, limpou, bateu, gol! Ao cérebro, mas ao coração, a bola chegou na área, Lucas! Gol do Tottenham, é no coração, ele não responde ao cérebro, o pé responde ao coração, Tottenham, finalista, histórico, Lucas! Nos últimos anos, o São Paulo manteve contatos constantes com o jogador, que sempre externou sua vontade de voltar ao clube onde foi revelado. Neste ano, após ser dispensado pelo time de Londres, priorizou propostas de outros clubes europeus pelo desejo da família de permanecer no continente, mas nada que o tenha seduzido. O São Paulo, que sempre manteve portas abertas, estendeu o tapete e o chamou de volta. A expectativa é de que Lucas Moura inicie o treinamento no CT da Barra Funda na quarta-feira. E claro, esteja apto, quem sabe, para enfrentar o Corinthians na Copa do Brasil. Aliás, o São Paulo tá ficando interessante, hein? O Dorival agora conta com opções incríveis como Lucas Moura e Rames Rodrigues, fora o ataque com Caleri e Luciano. E aí, vão passar do Corinthians, vão pra final da Copa do Brasil e enfim vão quebrar o tabu ganhando pela primeira vez o prêmio? Comenta aqui. O Liverpool tem interesse em André e faz contato com o Fluminense. O volante é um dos maiores destaques e o principal ativo do tricolor. Além do Sporting, outro clube europeu está interessado no volante André do Flu. O Liverpool quer contar com o jogador de 22 anos de imediato e fez contato com o tricolor para saber a situação do moleque de Xerém. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Melissa Reid da Sky Sports e confirmada pelo Lance. Os Reds sinalizaram que são dispostos a oferecerem uma boa quantia ao Fluminense para terem André nessa janela. No entanto, os ingleses não pretendem pagar
pagar a multa de 40 milhões de euros, 209,7 milhões de reais, claro, pelo jogador, que tem contrato com o tricolor até 2026. Apesar dos valores, as partes adotam cautela na negociação, que não deverá ser rápida. A janela de transferências para o exterior fica aberta até dia 1º de setembro. Há alguns meses, o presidente do Flu, Mário Bittencourt, deixou claro que não deseja negociar nenhum atleta importante no período. Mas agora isso vira uma opção. André é um dos pilares do Fluminense de Fernando Diniz. Convocado recentemente para a seleção brasileira, o volante teve uma valorização absurda e deve ser a maior venda da história do Fluminense. Você apoia? Enfim, transferências concluídas, giro de notícias concluído. Qual dessas notícias mais impressionou? Ou melhor dizendo, comenta o que quiser, mas claro, não esqueça de deixar a tua opinião. Se inscreva no canal, deixa o like, acima de tudo, fique sempre ligado porque saem vídeos sempre dessa maneira todos os dias aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, valeu!